Esse é o canal Futuros Esquecidos. Eu sou o bibliotecário. Bem-vindos àqueles que buscam o conhecimento sem mistificações ou teorias conspiratórias. Trarei a vocês análises de autores que, em seu contexto histórico, descreveram eventos passados e nos brindaram com a possibilidade de interpretá-los, vislumbrando possíveis futuros. Ao longo das últimas 36 horas, os Estados Unidos e seus parceiros lançaram a Operação Epic Fury, uma das maiores, mais complexas e mais bem-sucedidas ofensivas militares que o mundo já viu. Guerras no Oriente Médio voltam a dominar as notícias do mundo. Territórios divididos, povos irmãos em conflito, religião, história e política entrelaçadas. Mas, curiosamente, textos antigos parecem descrever cenários semelhantes. Seriam previsões reais ou apenas interpretações feitas depois que os fatos acontecem? Neste canal e neste vídeo, faremos apenas uma revisão bibliográfica de textos históricos, religiosos e culturais. O objetivo não é validar profecias, charlatanismos ou pseudociências, mas compreender como diferentes épocas tentaram interpretar o futuro. A ideia de profecia e as pirâmides. Civilizações antigas frequentemente registravam sua visão de mundo em monumentos. As pirâmides do Egito são um exemplo fascinante. Foram construídas para cultuar deuses, para registrar história ou para transmitir mensagens ao futuro. A palavra profecia vem do grego e significa literalmente porta-voz ou intérprete de uma divindade. Ao longo da história, profetas foram vistos como pessoas que tentavam interpretar os sinais dos tempos. Pirâmides pelo mundo. Curiosamente, estruturas semelhantes às pirâmides aparecem em diversas civilizações. Egípcios, maias, culturas andinas, povos da Ásia e do Mediterrâneo. Muitas dessas civilizações estavam localizadas próximas aos paralelos 30, norte e sul. Separadas por oceanos e séculos, elas tinham ideias arquitetônicas surpreendentemente parecidas. Max Todt e as profecias das pirâmides. Em 1979, o autor Max Todt, no livro As Profecias das Pirâmides, apresentou uma interpretação curiosa. Segundo alguns chamados piramidologistas, os corredores internos da Grande Pirâmide poderiam representar uma espécie de cronograma simbólico da história humana. Nela, certos períodos seriam marcados por grandes provações. As marcações referentes aos anos de 1914 a 1918 e depois 1936 a 1945 coincidiram com as duas guerras mundiais. Nesse esquema interpretativo, setembro de 2001 marcaria o fim de um ciclo histórico, não o fim do mundo, mas o início de um outro. Essa interpretação não é aceita pela arqueologia moderna, mas teve grande repercussão cultural. Previsões para o nosso tempo. O mesmo livro menciona interpretações segundo as quais a civilização enfrentaria um período de crise, próximo ao ano de 2025. Após esse momento, surgiria uma nova fase de transformação humana e surgimento de novos líderes carismáticos. Hoje, em um mundo marcado por conflitos regionais, crises políticas e instabilidade global, muitos leitores voltam a esses textos tentando encontrar significado.
Nostradamus e o Oriente Médio. Outro autor frequentemente citado nesse contexto é Nostradamus, médico e astrólogo do século XVI. No livro Nostradamus, Historiador e Profeta, de Jean-Charles de Fontbrun, algumas quadras são interpretadas como possíveis referências a conflitos no Oriente Médio. Citação de uma quadra: os lugares habitados se tornarão inabitáveis, territórios muito divididos, morte e dissensão entre irmãos. Alguns intérpretes associam essa imagem à divisão histórica da Palestina. Segunda citação: uma grande seita anticristã surgirá perto de Eufrates, com um exército armado. Interpretações modernas associaram esse trecho a movimentos armados que surgiram na região do Irã, do Iraque, da Síria e do Líbano. Observação: é importante lembrar, essas interpretações são feitas depois dos acontecimentos, o que levanta muitas críticas acadêmicas. Profecias bíblicas e cultura cristã. Textos cristãos também refletem preocupações semelhantes. Algumas dessas ideias aparecem reunidas em obras que compilam antigas tradições proféticas, como no livro Profecias, de Isabel Holderbaum, editado por Cícero Augusto. No Evangelho de Mateus, por exemplo, aparece a advertência: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação. Discursos atribuídos a Jesus falam sobre conflitos entre nações, crises naturais e mudanças profundas na sociedade. O livro Apocalipse e passagens do profeta Ezequiel utilizam linguagem simbólica para retratar momentos de julgamento, conflito e renovação. Outros visionários cristãos, ao longo da história, também falaram sobre tempos de crise. Entre eles está Bartolomeu Roshauser, que escreveu sobre a possibilidade de um grande conflito seguido por um período de paz. O chamado Terceiro Segredo de Fátima, revelado no século XX, menciona aprovações para a humanidade e, em uma última aparição em Medjugorje, Iugoslávia, a Virgem Maria alerta sobre crises futuras. Diversos autores religiosos interpretaram guerras e catástrofes como sinais de mudança histórica. Interpretações ou profecias. Ao longo da história, sempre que o mundo entra em crise, as pessoas voltam aos textos antigos em busca de respostas. Alguns veem profecias, outros veem apenas reflexos das preocupações humanas que se repetem. Talvez esses escritos não falem tanto sobre o futuro, mas sobre o medo e a esperança das pessoas que viveram antes de nós. A guerra no Oriente Médio é um evento complexo, resultado de história, política e disputas territoriais. Velhos compêndios podem oferecer contexto cultural, mas não substituem análise histórica ou científica. Ainda assim, eles nos lembram de algo importante. A humanidade sempre tentou prever o que aconteceria no futuro. É possível que essa busca diga mais sobre nós do que sobre o nosso próprio destino. Este foi o nosso primeiro contato com histórias esquecidas, registradas através de eras. Veremos o que nos é reservado para o amanhã. A expectativa deste seu laborioso bibliotecário é que você não se amedronte com o que vem por aí. Curiosidade, que assim seja a sua vontade de expandir seu conhecimento e retornar à biblioteca para os nossos próximos episódios. Estarei sempre aqui para guiá-lo, se assim desejar. Curta o vídeo e se inscreva no canal. E não esqueça, nos vemos no futuro.